Então, aqui eu fiz 12 correntinhas, um ponto baixo, 12 correntinhas e 7 pontos altos. Agora, vou fazer uma base de 5 correntinhas sobre os próximos 7 pontos altos de base. Então, vou fazer aqui 5 correntinhas, pulo para o 7º ponto alto de base e subo um ponto alto. Vou fazer outra base de 5 correntinhas sobre o próximo grupinho de correntinhas presas. E novamente vou fazer outra base sobre os próximos 7 pontos altos de base. Em seguida, vou fazer 3 pontos altos sobre os próximos 3 bloquinhos vazios e sobre os próximos 3 pontos altos, vou fazer também 3 pontos altos, ficando assim com 7 pontos altos feitos. Novamente, vou fazer outra base sobre os próximos 7 pontos altos. Outra base sobre o próximo grupinho de correntinhas presas. Em seguida, vou fazer mais uma sobre os próximos 7 pontos altos. Ficando assim, certo? Aí, então, vou fazer 6 pontos altos nas próximas 6 correntinhas, ficando assim com 7 pontos altos feitos. Em seguida, vou fazer 12 correntinhas, um ponto baixo, 12 correntinhas novamente. Nas últimas 6 correntinhas de base, vou fazer 6 pontos altos, sendo o 7º sobre o próximo ponto alto de base. Aí, então, após fazer esses 7 pontos altos, vou fazer 12 correntinhas novamente e 3 pontos baixos. Porque eu vou acrescentar um no começo, vou repetir o de base e vou acrescentar outro no final. Aí, então, vou fazer 12 correntinhas novamente. Vou pular os 6 primeiros pontos altos de base. Sobre o 7º, eu subo um ponto alto e faço 6 pontos altos nas próximas 6 correntinhas. Aí, faço 12 correntinhas novamente, um ponto baixo, 12 correntinhas e finalizo com 6 pontos altos nas últimas 6 correntinhas de base, certo? Não se preocupem, porque quando eu for fazer aqui, quando eu terminar de fazer, eu volto para mostrar para vocês como que ficou. Então, nessa carreirinha, eu vou usar 12 correntinhas. 12 correntinhas para ir e para vir. 12 correntinhas para ir e para vir. 12 correntinhas. Em cada aranha dessa, vou fazer 12 correntinhas. Nessas duas, vou fazer só um ponto baixo. Nessa do meio, eu vou acrescentar um em cada lado, ficando com 3. O que vocês precisam prestar atenção é porque eu vou fazer os 7 pontos altos sobre as correntinhas, certo? Aqui, nessa aranha, eu vou fazer os 7 sobre essas últimas correntinhas. Aí, vou pular para cá para fazer os pontos baixos. Quando eu vier para essa aranha aqui, eu vou fazer sobre as primeiras 6 correntinhas. Aí, aqui, quando eu for finalizar, eu já vou finalizar nas últimas correntinhas. Vou fazer aqui e volto para mostrar para vocês. Carreirinha de número 81 finalizada. Então, aqui, eu fiz 12 correntinhas. Aí, fiz um ponto baixo. Fiz mais 12 correntinhas e 7 pontos baixos sobre as últimas correntinhas de base da carreirinha anterior. Aí, eu fiz mais 12 correntinhas, 3 pontos baixos, 12 correntinhas. Pulei diretamente para a próxima correntinha de base e fiz 6 pontos altos nas próximas 6 correntinhas de base. Aí, então, fiz mais 12 correntinhas, um ponto baixo, e nas últimas correntinhas de base fiz 7 pontos altos.
certo? Então, aqui eu finalizei a carreirinha de número 81, que é uma carreirinha fácil de fazer. É só prestar atenção direitinho, onde fazer os pontos altos, os grupinhos de 7 pontos altos. Agora, para a carreirinha de número 82, eu vou iniciar repetindo os primeiros 7 pontos altos de base. Feito os 7 pontos altos, vou fazer agora uma base com 5 correntinhas. E vou repetir os próximos 7 pontos altos de base. Aí, então, vou fazer agora 14 correntinhas. Vou pular para a última correntinha de base e vou fazer um ponto baixo. Vou repetir os 3 próximos pontos baixos de base e vou acrescentar mais um sobre a próxima correntinha, fazendo assim 5 pontos baixos. Em seguida, vou fazer 14 correntinhas novamente. Vou repetir os próximos 7 pontos altos de base. Aí, então, vou fazer uma base com 5 correntinhas. E vou repetir os próximos 7 pontos altos de base. Aí, então, vou fazer o seguinte. Sobre as primeiras 3 bases, vou fazer 3 grupinhos de correntinhas presas. Vou repetir os próximos 7 pontos altos e vou fazer mais 3 grupinhos de correntinhas presas sobre as próximas 3 bases. Aí, então, vou repetir os próximos 7 pontos altos, vou fazer 5 correntinhas de separação e repetir os próximos 7 pontos altos, tá bom? Vou fazer aqui e volto para mostrar para vocês. Então, aqui fiz os 3 grupinhos de correntinhas presas, repeti os 7 pontos altos, fiz mais 3 grupinhos de correntinhas presas, repeti os 7 pontos altos, fiz uma base de separação desse grupinho para esse aqui, com 5 correntinhas. Agora, vou fazer 14 correntinhas e 5 pontos baixos. Aí, então, vou fazer mais 14 correntinhas e repetir os próximos 7 pontos altos de base. Após fazer os 7 pontos altos, vou fazer 5 correntinhas e vou repetir os próximos 7 pontos altos de base. Então, aqui finalizei a carreirinha de número 82. Agora, para fazer a carreirinha de número 83, vou iniciar fazendo 6 pontos baixíssimos até chegar no 7º ponto alto de base. Sobre ele, vou levantar um ponto alto fazendo 3 correntinhas. Em seguida, nas próximas 5 correntinhas, vou fazer 5 pontos altos.
Aqui eu tenho 6 pontos altos feitos, o sétimo vou fazer sobre o próximo ponto alto de base. Então, aqui eu tenho 7 pontos altos feitos. Em seguida, vou fazer 16 correntinhas e 7 pontos baixos. Aí, então, vou fazer 16 correntinhas novamente. Vou pular os 6 primeiros pontos altos de base, sobre o sétimo subo um ponto alto e faço mais 5 pontos altos nas próximas 5 correntinhas. E o sétimo ponto alto faço sobre o próximo ponto alto de base da carreirinha anterior. Então, aqui eu tenho 7 pontos altos feitos. Agora é o seguinte. Vou fazer 9 bases. A primeira sendo sobre esse primeiro grupinho de 7 pontos altos. Aí, vou fazer mais 3 sobre os próximos 3 grupinhos de correntinhas presas. Vou fazer outras sobre esse grupinho aqui de 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Já são 5. Aí, vou fazer mais 3 sobre os próximos 3 grupinhos de correntinhas presas. E mais um aqui sobre esse último grupinho de correntinhas, aliás, de pontos altos. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bases. Vou fazer as 9 bases aqui e volto para mostrar para vocês. Após fazer as 9 bases, como vocês podem ver, vou fazer sobre as próximas 5 correntinhas, 5 pontos altos. Aqui eu tenho 6 pontos altos feitos. O sétimo ponto alto vou fazer sobre o próximo ponto alto de base. Em seguida, vou fazer 16 correntinhas. Vou pular para a última correntinha de base e vou fazer um ponto baixo. Vou repetir os próximos 5 pontos baixos de base e vou acrescentar mais uma na próxima correntinha para fazer assim o grupinho de 7 pontos baixos seguidos. Desse jeito. Em seguida, vou fazer 16 correntinhas novamente. Aí, então, vou pular os 6 primeiros pontos altos, sobre o sétimo eu subo um ponto alto. Em seguida, nas próximas 5 correntinhas de base, vou fazer 5 pontos altos. Aqui eu tenho 6 pontos altos feitos, o sétimo eu faço sobre o próximo ponto alto de base. Então, aqui eu finalizei a carreirinha de número 83. Agora, para fazer a carreirinha de número 84,
eu vou repetir a carreirinha de número 83. Então, vou iniciar repetindo os primeiros 7 pontos altos. Em seguida, vou fazer as 16 correntinhas, os 7 pontos baixos, vou fazer 16 correntinhas, vou repetir os próximos 7 pontos altos. Aí, aqui é que eu vou fazer a mudança, porque no lugar das bases vou fazer correntinhas presas. Então, aqui vou fazer 9 grupinhos de correntinhas presas sobre as bases e vou repetir o restante da carreirinha. Então, essa carreirinha de número 84 é uma carreirinha de repetição. Por conta disso, vou cortar ela do vídeo, o passo a passo dela, né? Porque é a carreirinha simples, vou voltar já com ela feita para irmos para a carreirinha de número 85. Então, vou repetir essa carreirinha mudando apenas a ordem aqui dessa parte rendada, porque vou fazer as correntinhas presas. Já volto com a carreirinha finalizada. Carreirinha de número 84 finalizada. Então, aqui eu repeti a carreirinha de número 83, porém, sobre as bases eu fiz as correntinhas presas. Agora, para a carreirinha de número 85, vou iniciar fazendo 6 pontos baixíssimos até chegar no 7º ponto alto de base. Sobre ele, eu vou subir um ponto alto, fazendo 3 correntinhas. Em seguida, vou fazer 6 pontos altos nas próximas 6 correntinhas de base, que é para totalizar, assim, 7 pontos altos feitos. Aí, então, vou fazer 14 correntinhas. Vou pular o primeiro ponto baixo de base, sobre o segundo eu faço um ponto baixo. Aí, faço outro ponto baixo sobre o terceiro, outro sobre o quarto, outro sobre o quinto e outro sobre o sexto, ficando assim com 5 pontos baixos feitos nessa carreirinha. Em seguida, faço 14 correntinhas novamente. Nas últimas 6 correntinhas de base, vou fazer 6 pontos altos. O 7º eu faço sobre o próximo ponto alto da carreirinha anterior. Em seguida, faço 10 correntinhas. Vou pular os 6 primeiros pontos altos, sobre o 7º eu subo um ponto alto. Aí, então, vou fazer sobre esse primeiro grupinho de correntinhas presas, 5 pontos altos, sendo 2 sobre as primeiras correntinhas, um ponto alto duplo sobre o ponto baixo de base e mais 2 pontos altos nas próximas correntinhas. O 7º ponto alto eu faço sobre o próximo ponto alto de base. Aí, então, vou fazer sobre os próximos 7 grupinhos de correntinhas presas, 7 bases. Sobre esse último grupinho, eu vou fazer um grupinho de 5 pontos altos, da mesma forma que fiz aqui. 2 pontos altos nas primeiras correntinhas, um ponto alto duplo sobre o ponto baixo e mais 2 pontos altos nas próximas correntinhas. Aí, o 7º ponto alto eu vou fazer sobre esse primeiro ponto alto de base. Então, vou fazer 7 bases
sobre os próximos grupinhos de correntinhas presas e no último eu faço um grupinho de 5 pontos altos. Aliás, de 7, porque eu vou fazer 5, aí tem os dois, um de cada lado, que somam 7 pontos altos. Após fazer as 7 bases e o grupinho com 7 pontos altos, vou fazer 10 correntinhas. Vou pular para o 7º ponto alto de base e subir um ponto alto. E vou fazer 6 pontos altos nas próximas 6 correntinhas, que vão somar com esse primeiro ponto alto, fazendo assim 7 pontos altos. Em seguida, vou fazer 14 correntinhas. Vou pular o primeiro ponto baixo de base sobre o segundo, eu faço um ponto baixo. Aí, vou fazer outro ponto baixo sobre o terceiro, outro sobre o quarto, outro sobre o quinto e outro sobre o sexto. Ficando assim com 5 pontos baixos feitos, porque eu pulei o primeiro e o último. Em seguida, vou fazer 14 correntinhas novamente. Sobre as últimas 6 correntinhas de base, vou fazer 6 pontos altos, o 7º eu faço sobre o próximo ponto alto de base. Então, aqui eu finalizei a carreirinha de número 85. Para a carreirinha de número 86, vou iniciar repetindo os 7 primeiros pontos altos. Em seguida, vou fazer 14 correntinhas novamente. Vou pular o primeiro ponto baixo de base, sobre o segundo faço um ponto baixo, faço outro ponto baixo sobre o terceiro e outro sobre o quarto, ficando assim com 3 pontos baixos, porque pulei o primeiro e pulei o último. Aí, então, vou fazer novamente 14 correntinhas. E vou repetir os próximos 7 pontos altos de base. Em seguida, vou fazer 8 correntinhas, um ponto baixo na metade das correntinhas de base. E vou repetir os próximos 7 pontos altos de base. Aí, então, sobre as próximas 7 bases, vou fazer 7 grupinhos de correntinhas presas. E vou repetir os próximos 7 pontos altos de base. Aí, vou fazer 8 correntinhas, um ponto baixo na metade dessas correntinhas. Faço 8 correntinhas novamente e repito os próximos 7 pontos altos de base também. Então, vou fazer 7 grupinhos de correntinhas presas, repetir os 7 pontos altos. Faço 8 correntinhas, um ponto baixo, 8 correntinhas e 7 pontos altos. Vou fazer essa aranha da mesma forma que fiz aqui nessa carreirinha, aqui antes das bases. Eu fiz 7 pontos altos, 8 correntinhas, um ponto baixo, 8 correntinhas, repeti os pontos altos, certo? Vou fazer então aqui e volto para mostrar, para continuar a carreirinha com vocês e para mostrar como que tá ficando. Após fazer
os 7 grupinhos de correntinhas presas. Aí eu repeti os 7 pontos altos, fiz 8 correntinhas, um ponto baixo, 8 correntinhas, repeti os próximos 7 pontos altos de base. Vou fazer, então, 14 correntinhas e 3 pontos baixos, porque eu vou pular o primeiro e o último. Aí, então, faço 14 correntinhas novamente. E repito os próximos 7 pontos altos de base. Então, aqui eu finalizei a carreirinha de número 86. Para a carreirinha de número 87, vou iniciar fazendo 7 pontos baixíssimos até chegar no 7º ponto alto de base. E sobre ele eu vou subir um ponto alto. Em seguida, vou fazer 6 pontos altos nas próximas 6 correntinhas, que é para ter um total assim de 7 pontos altos feitos. Aí, então, vou fazer 12 correntinhas. Vou pular o primeiro ponto baixo de base sobre o segundo. Vou fazer um ponto baixo e vou ficar com esse único ponto baixo nessa aranha. Em seguida, vou fazer 12 correntinhas novamente. Nas últimas 6 correntinhas de base, vou fazer 6 pontos altos, o 7º faço sobre o próximo ponto alto de base. Em seguida, faço 12 correntinhas. Pulo para a última correntinha de base e faço um ponto baixo. Repito o ponto baixo de base e acrescento mais um sobre a próxima correntinha, ficando assim com 3 pontos baixos feitos. Em seguida, vou fazer 12 correntinhas. Vou pular os 6 primeiros pontos altos, sobre o 7º eu subo um ponto alto. Em seguida, vou fazer 5 pontos altos sobre esse primeiro grupinho de correntinhas presas, fazendo 2 pontos altos nas primeiras correntinhas, um ponto alto duplo sobre o ponto baixo e mais 2 pontos altos nas próximas 3 correntinhas de base. Aqui eu tenho 6 pontos altos feitos, o 7º eu faço sobre o próximo ponto alto de base. Em seguida, vou fazer 5 bases sobre os próximos 5 grupinhos de correntinhas presas. Sobre esse último grupinho, vou fazer um grupinho com 7 pontos altos, da mesma forma que fiz aqui. Então, vou fazer 5 bases e um grupinho de 7 pontos altos. Então, aqui estão as 5 bases e um grupinho com 7 pontos altos. Agora, vou fazer 12 correntinhas. Vou pular para a última correntinha de base e vou fazer um ponto baixo. Vou repetir o próximo ponto baixo de base e acrescentar mais um sobre a próxima correntinha, ficando assim com 3 pontos baixos. Então, faço 12 correntinhas.
Vou pular os 6 primeiros pontos altos de base, sobre o 7º eu subo um ponto alto. Aí, então, vou fazer 6 pontos altos sobre as próximas 6 correntinhas de base. Feito os 7 pontos altos, vou fazer 12 correntinhas. Vou pular o primeiro ponto baixo de base, sobre o segundo faço um ponto baixo. E faço somente esse ponto baixo mesmo, que é para finalizar as carreirinhas dessa aranha. Em seguida, vou fazer 12 correntinhas. E sobre as últimas 6 correntinhas de base, vou fazer 6 pontos altos, fazendo o 7º sobre o próximo ponto alto de base da carreirinha anterior. Então, aqui eu finalizei a carreirinha de número 87. Para a carreirinha de número 88, vou iniciar repetindo os 7 primeiros pontos altos de base. Em seguida, vou fazer 5 correntinhas e vou repetir os próximos 7 pontos altos de base. Aí, então, vou fazer 14 correntinhas. Vou pular para a última correntinha de base, vou fazer um ponto baixo e vou repetir os próximos 3 pontos baixos. Vou acrescentar mais um sobre a próxima correntinha. E aqui eu tenho um total de 5 pontos baixos feitos. Em seguida, vou fazer 14 correntinhas. E vou repetir os próximos 7 pontos altos de base. Aí, então, sobre as próximas 5 bases, vou fazer 5 grupinhos de correntinhas presas e vou repetir os próximos 7 pontos altos. Então, após fazer os 5 grupinhos de correntinhas presas e repetir os próximos 7 pontos altos de base, vou fazer 14 correntinhas. E vou fazer um ponto baixo aqui nessa última correntinha de base. Em seguida, vou repetir os próximos 3 pontos baixos e vou acrescentar mais um na próxima correntinha, ficando assim com 5 pontos baixos feitos. Agora, vou fazer 14 correntinhas novamente. E vou repetir os próximos 7 pontos altos de base. Aí, então, vou fazer 5 correntinhas e vou repetir os próximos 7 pontos altos de base. Então, aqui finalizei a carreirinha de número 88. Agora, para a carreirinha de número 89,
Vou iniciar fazendo 6 pontos baixíssimos sobre os próximos pontos altos de base até chegar no 7º ponto alto de base. Aí eu subo um ponto alto sobre ele. Em seguida, nas próximas 5 correntinhas de base, vou fazer 5 pontos altos. Aqui eu tenho 6 pontos altos feitos, o 7º vou fazer sobre o próximo ponto alto de base da carreirinha anterior. Em seguida, vou fazer 16 correntinhas. Aí, vou pular para a última correntinha de base, vou fazer um ponto baixo. Vou repetir os próximos 5 pontos baixos e acrescentar mais um na próxima correntinha, que é para somar assim 7 pontos baixos feitos. Em seguida, vou fazer novamente 16 correntinhas. Vou pular os 6 primeiros pontos altos de base, sobre o 7º eu subo um ponto alto e vou fazer 5 pontos altos sobre o próximo grupinho de correntinhas presas. Como você já sabe, 2 pontos altos, um ponto alto duplo. Nas últimas correntinhas vou fazer mais 2 pontos altos. Então, aqui eu tenho 6 pontos altos feitos. Agora, o 7º eu vou fazer sobre o próximo ponto alto de base. Em seguida, vou fazer 3 bases sobre os próximos 3 grupinhos de correntinhas presas. Aí, então, vou fazer outro grupinho de 7 pontos altos sobre essa última base. Vou fazer da mesma forma que fiz essa primeira base aqui, né? Esse primeiro grupinho de 7 pontos altos. Em seguida, vou fazer 16 correntinhas. Vou pular para a última correntinha de base. Vou pular para a última correntinha de base e vou fazer um ponto baixo e repetir os próximos 5 pontos baixos de base. Aí, então, faço 16 correntinhas. E vou pular os 6 primeiros pontos altos de base, sobre o 7º eu subo um ponto alto e faço 5 pontos altos sobre essa base de 5 correntinhas. O 7º ponto alto faço sobre o próximo ponto alto de base. Então, aqui eu finalizei a carreirinha de número 89. A partir de agora, cada carreirinha que vamos fazer vai ser ainda mais curta, porque nosso objetivo é chegar nos 7 pontos altos, dessa forma aqui, ó. Vamos encurtando as carreirinhas até sobrar 7 pontos altos, 2 bloquinhos de 7 pontos altos, um sobre o outro, certo? Agora, para a carreirinha de número 90. Então, para a carreirinha de número 90, eu vou repetir a carreirinha de número 89, fazendo 7 pontos altos aqui no começo, repetindo, né? Vou repetir as 16 correntinhas, os 7 pontos baixos, as 16 correntinhas e os 7 pontos altos. Aqui que vai acontecer a mudança, porque
Sobre as 3 bases, vou fazer 3 grupinhos de correntinhas presas. Essa vai ser a única mudança da carreirinha anterior. Em seguida, vou repetir o restante dessa carreirinha, até aqui nos 7 pontos altos. Para economizarmos em tempo de vídeo, vou fazer essa carreirinha. E você dá uma pausa no vídeo, faz a carreirinha e retorna para irmos para a carreirinha de número 91. Estamos quase finalizando o trilho de mesa.